A didática das provações. Hoje estudaremos a justificativa bíblica número 39, para que ocorram provas na nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer mais persistentes com Ele e insistir mais intensamente pelo perdão, pelo livramento e pela vitória nas nossas lutas. O Senhor sempre almeja nos fortalecer moral e espiritualmente. Muitas das nossas dores têm como finalidade promover esse fortalecimento, para que adotemos postura mais nobre e para que não desistamos facilmente em novas situações probantes no futuro. Passagem bíblica pertinente ao tema. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis 32, 28. Muitas vezes desanimamos facilmente, sem lutar e persistir o quanto poderíamos e deveríamos. Essa não é a atitude adequada para os servos de Deus, que pretendem viver e testemunhar da grandiosa força do seu Senhor. Devemos ser mais fortes e mais determinados em nossos enfrentamentos. Jacó é um exemplo vivo dessa atitude. Se for necessário, lutaremos a noite toda, mesmo com um anjo, para obter aquilo de que tanto necessitamos: a bênção da força para prosseguir. Essa força, no caso de Jacó, representava a vitória sobre seus maus traços de caráter e o perdão pelo qual tanto ansiava depois de muitos anos afastado da sua família, principalmente do seu pai, a quem enganara, e do seu irmão, de quem usurpara a primogenitura, aproveitando-se de situações em que o mesmo achava-se fragilizado. Jacó, em sua luta noturna com o Senhor, insistiu categoricamente: eu não te deixarei, eu não vou abandoná-lo, não vou desistir do Senhor, eu quero permanecer contigo e não com o falso mundo que construí e com o qual vivi todos esses anos. Eu vou lutar até o fim e não desistirei, vou perseverar enquanto houver força em mim. Essa era a atitude tão esperada pelo céu, para transformar definitivamente a vida desse patriarca. A luta de Jacó com Deus é uma atitude de manter-se firme com Ele, independentemente das dores pelas quais se esteja passando. Jó, nas suas rigorosíssimas provações, há centenas de anos atrás, também pôde ser um exemplo dessa situação. Mesmo em meio às dores, esse servo do Senhor estava como que dizendo que não desistiria de Deus e não deixaria de lutar com Ele, mesmo que as dores fossem insuportáveis. Ele continuaria lutando quanto tempo fosse necessário. No caso de Jacó, foi toda uma noite de lutas. Ou seja, não desistirei, não importando a intensidade da provação e o tempo que ela dure. No caso de Jó, ele afirmou com todas as forças que tinha naquele momento: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Jacó havia recorrido à fraude e colheu os frutos do ódio do seu irmão. Durante 20 anos no exílio, foi ele próprio lesado e prejudicado também. Foram anos de lutas e árduo trabalho, os quais não o fizeram desistir do seu alvo, conseguir o perdão e a vitória. Em suas angústias, não se desesperou. Havia se arrependido e se esforçara por expiar as faltas cometidas para com o seu pai e seu irmão. E, ao ser, pela ira de Esaú, ameaçado de morte, procurou o auxílio de Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Oséias 12:4. Quebrara-se o poder do mal em sua própria natureza. Havia-se-lhe sido transformado o caráter. Quando os discípulos lutaram contra a terrível tempestade que se abateu sobre o barco em que estavam, concluíram que haviam feito o melhor de si,
que haviam empregado todas as suas forças, bem como todo o conhecimento que possuíam sobre as dificuldades de quem trabalha em mar aberto. Estavam, quem sabe, cheios de si, da sua autossuficiência, durante aquela severa prova, na qual concluíram que não evitariam a morte. Na realidade, é assim mesmo que acontece, ou seja, enquanto lutamos com nossas próprias forças contra inimigos mais poderosos que nós, não alcançaremos êxito. Somente lutando sob a proteção da força do Senhor poderemos vencer, pois nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Somente pela força do Senhor poderemos ser considerados fortes. As palavras de Cristo aos discípulos, logo antes que a tempestade fosse por ele acalmada, revelam exatamente a triste realidade de quem insiste em tentar vencer por si mesmo. Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Mateus 8:26. Pessoas de pequena fé são pessoas pequenas, as quais devem ser preparadas e fortalecidas para a elevação das forças e para enobrecimento do caráter. Aí surgem as provações, como sendo meios de qualificação do ser para o alcance de condições mais elevadas de propósitos. Se nos lembrarmos da experiência de Pedro, veremos que ele passou por uma fase de mediocridade na fé, sendo elevado a um dos maiores líderes espirituais de todos os tempos no cristianismo. Houve uma nítida evolução no caráter desse homem de Deus, mas não antes de enfrentar lutas e dores significativas. Em outra ocasião, alguns discípulos ficaram frustrados depois de um enfrentamento aberto com o inimigo. Eles não haviam conseguido expulsá-lo de uma pessoa. Tristes com o ocorrido, perguntaram a Jesus por que não podemos expulsá-lo. Ao que o Senhor respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Jesus estava alertando-os de que eles deviam ser mais persistentes nas lutas com Deus, pela fé. Deviam ser mais aguerridos na luta pela vitória. Não deviam continuar achando que o poder de Deus é algo trivial de se conseguir, bastando pedir e pronto. Para concluir sua orientação quanto a esta necessidade de sermos mais determinados, ele dá a receita de como lutarmos continuamente com Deus para obter mais forças e a vitória tão desejada. Esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 19 a 21. Assim, antes de vencer na luta contra o mal, temos que vencer na luta com Deus, aquela luta em que passamos toda a noite, a própria vida, em oração e jejum, persistindo em afirmar a Ele que não queremos desistir, que não pretendemos desanimar enquanto não for confirmada em nós a sua bênção. Faça da sua vida uma permanente luta pela vitória e saiba que, ao final, você será considerada aprovado, aprovada. Enoque travou essa luta a cada dia da sua existência. Foi levado ao céu sem ver a morte. Moisés, então, não deixou de lutar um dia sequer com Deus para que tivesse a fé fortalecida e para que seu povo alcançasse a terra prometida. Avistou a nova terra, morreu em suas fronteiras e foi ressuscitado. Elias travava lutas intensas com Deus pelo fortalecimento da sua fé. Foi transladado ao céu em uma carruagem de fogo. Muitas outras pessoas já alcançaram a promessa da vida eterna, estando no céu nesse exato momento, porque não desistiram de lutar, mesmo diante da morte iminente. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 52 e 53.
Bênçãos grandiosas só serão alcançadas por pessoas grandiosas. Pessoas grandiosas estarão sempre acima da média, acima da mediocridade, pelejando lutas também grandiosas, as quais não são grandiosas em função dos enfrentamentos com o inimigo, o qual é rasteiro, vil, excessivamente baixo, mas o são devido a lutas travadas com o próprio Deus, nas suas alturas, e nas quais perseveram somente os grandes. Jacó passara anos lutando nos níveis baixos de sua pequenez de caráter, mas bastou uma noite para entender que as verdadeiras lutas devem ser travadas não nas baixezas desse mundo, mas nas elevações do Senhor. Assim foi com Abraão, que lutou e venceu sobre o monte Moriá. Assim foi com Moisés, que lutou e venceu sobre o monte Sinai. Assim foi com Elias, que lutou e venceu sobre o monte Carmelo. Assim foi com Jesus, que lutou e venceu nas alturas do monte Calvário. Assim deverá ser também com a nossa vida. Uma pérola de esperança para você. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15:9. Por favor, espalhe esta mensagem, divulgue este vídeo, apresente-o a pessoas que estão por aí necessitando ouvir que a força não está em nós ou neste mundo, a força está em Deus, e todas essas pessoas serão vitoriosas.